da Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante o seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Amém? Podeis assentar. Ele tinha um ajudador chamado Timóteo. Era um jovem, um menino. Alguns historiadores diz que Timóteo, por essa ocasião, deveria ter no máximo 20 anos de idade. Ou seja, não era um jovem muito distante da idade de vocês. E Deus autorizou Paulo a chamar Timóteo para o santo ministério. Treinou Timóteo, ensinou Timóteo na obra, ensinou a palavra e fez com que Timóteo se tornasse um obreiro muito cedo. E então, Paulo, sentindo que estava prestes a ser sacrificado, a morrer, como de fato tempos depois ele veio a falecer decapitado em Roma, depois de 2 anos da prisão, ele escreve essa carta para Timóteo, dando orientações de como Timóteo deveria se proceder na frente da obra de Deus. Mas o que me chama a atenção é que nesse ensino que Paulo transmite a Timóteo, Eduardo, o apóstolo Paulo traz uma palavra profética. A gente observa uma palavra profética dentro do ensino que Paulo estava dando para Timóteo, como um obreiro jovem da casa de Deus. Ele começa dizendo: olha, Timóteo, eu estou te encorajando, eu te encorajo solenemente, eu te encorajo com veemência na presença de Deus e de Jesus Cristo, que você pregue a palavra, que você insista em pregar a palavra a tempo e fora de tempo, que você seja um aconselhador, que você seja um repreendedor, que você encoraje outras pessoas a serem crentes fiéis, que você use de paciência e pregue a verdadeira doutrina. Porque tinha um motivo. No versículo 3, ele transmite uma mensagem profética para Timóteo, e que serve para nós nos dias de hoje.
Ele diz assim: porque chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino, ou seja, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, as pessoas reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para as fábulas, para os mitos, para as mentiras. Porém, tu seja equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele finaliza dando um conselho novamente para Timóteo. Timóteo, você tem que ser equilibrado. Você tem que ser um homem que suporte o sofrimento. Porque é isso, irmãos, que a obra de Deus, ela causa sofrimento. Nós estamos aqui felizes, abençoados, mas amanhã pode ser que venha a tribulação. Se já não está acontecendo tribulações na sua vida, e por que isso acontece? Porque a obra de Deus é isso. Nós temos que compreender, não podemos esquecer de que aqui a igreja, ela é o reino de Deus, o reino da luz, que está no mundo de trevas. E o mundo de trevas, ele é governado por Satanás. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Jazer no maligno quer dizer que o mundo, ele é presentemente governado por Satanás. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos achar que as coisas para o crente é fácil, porque não é. Às vezes a gente espera que o inimigo se manifeste lá fora, sem saber que muitas vezes o inimigo do homem é o da própria casa, da própria família. Levanta inimigo dentro da própria família. E aí a gente pergunta assim, mas por que isso? Porque há uma guerra entre a luz e as trevas. E o diabo, irmão, ele vai perseguir a igreja de Jesus. É o papel dele perseguir. Você já viu alguém jogar pedra em um pé de limoeiro? Não vi. Mas você vê alguém jogar pedra num pé de laranjeira que produz laranjas boas. Se uma árvore dá um fruto comestível bom, todos os seres concorrem para aquela planta. Os pássaros vão lá e comem, atacam, mas você não vê periquito, beija-flor, papagaio sentar num pé de limão e começar a furar os limões. Você já viu isso? Não vê. Por quê? Porque não presta para nada. Então, quando um crente está na presença de Deus,
fazendo a vontade de Deus, com certeza vai se levantar adversários. Isso é natural. Paulo, experiente na obra, e quando eu digo que Paulo era um homem experiente na obra, porque Paulo vivia literalmente os sofrimentos de Cristo, ao ponto de ele dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você quer viver a vida de Cristo em você, genuinamente, pode ter certeza, Nicole, que o adversário vai te atacar, que o adversário vai querer aprontar, que o adversário vai querer te prejudicar. Quando a gente vê um crente que está tudo bem com ele, tome cuidado. O termômetro que mede a qualidade espiritual do crente, sabe qual é? Chama-se sofrimento. Não é tranquilidade. Tem alguns pregadores por aí pregando que o crente tem que viver no meio bom, que o crente não pode andar de bicicleta, tem que andar de carrão, que o crente não pode ser pobre, tem que ser rico, que o crente não pode morar em caserna, tem que morar em mansão. Tem alguém pregando por aí que o crente tem que viver a vida boa. Mas eu te digo uma coisa e te afirmo, na presença de Jesus, que o termômetro que mede a qualidade espiritual do crente, que o termômetro que mede o relacionamento de um crente com o seu Deus, com o Senhor Jesus, é o sofrimento. É o sofrimento. Eu, quando as coisas estão muito bem comigo, eu fico preocupado. Eu começo a orar. Quando as coisas estão indo muito bem para o meu lado, eu já começo a orar, porque eu sei que não está nada bem. São os momentos de maiores aflições da minha vida que eu peço e o Senhor responde. Quantas vezes eu chego na minha casa, olho na minha geladeira e não tem nada lá dentro, e eu abraço a minha geladeira e digo assim: Senhor, abençoa a minha geladeira. E tempos depois o Senhor abençoa a minha geladeira. A minha esposa, vez ou outra, discute comigo porque eu não tomo remédio, eu não posso tomar remédio. Eu não tomo remédio, raramente eu tomo remédio. Mas eu abraço com Jesus e digo assim: Jesus, hoje está doendo muito e eu preciso de paz. E o Senhor alivia a minha dor. Paulo diz: olha, vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão essa doutrina. É a geração que nós estamos vivendo agora, uma geração de crente frouxo, uma geração que foi criada por esta leva de obreiros sem compromisso com a sã doutrina, que, fazendo uso da tribuna das igrejas, pregam mentira para o povo, ensinando doutrinas que não são doutrinas do Senhor. Homens e mulheres que apregoam o evangelho que eles não vivem. É revoltante ver isso. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Supostos pastores, supostas pastoras, que saem por aí orando por famílias, por casais que estão com problema conjugal, quando eles mesmos já passaram por 2, 3, 4 casamentos,
Que moral uma criatura dessa tem para ensinar que o homem, que o crente tem que ser honesto, quando ele é desonesto, quando ele é infiel nos contratos? Que moral ele tem? Mas quer ser pastor, e se auto-intitula pastor, e tem deles que vai mais além, pastor Valdemar, tem deles que se auto-consagra pastor. Tem uns que nem quer ser mais pastor, já quer ser de bispo para cima. Mas Paulo nos alertou sobre isso. Ele diz: olha, o povo reunirão para si mestres. E que mestres? Estes mestres que eu estou falando para vocês. Essas mentiras em cima das tribunas de igrejas, ensinando doutrina que não é doutrina bíblica, ensinando mentira para o povo, conduzindo mentira para o povo, oferecendo milagre que nunca acontece. Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Para que você fique firme na presença do Senhor. Aleluia. Ninguém disse para você que ser crente nesta igreja seria fácil, que ser crente em Jesus é fácil. Eu nunca falei isso para ninguém. O que eu digo é: se você quer servir ao Senhor de verdade, te prepare, porque a luta vem. A pergunta que eu te faço é: você quer ser um limoeiro ou você quer ser uma laranjeira de frutos maravilhosos? Porque se você for um limoeiro, pode ficar tranquilo, ninguém vai atacar você, porque limão, o máximo é um limão, 1 litro de água para fazer um suco. Agora, laranja produtiva, laranja doce, laranja saudável, laranja saborosa, pode ter certeza que toda tranqueira vai atacar, vai perseguir. Só que tem um detalhe, irmãos. Eu estava dizendo há pouco para o irmão, o tempo na presença de Deus leva o homem a ficar forte, leva a mulher a ficar forte. É o tempo na presença de Deus, é o tempo de comunhão com Deus. É por isso que é importante congregar. O escritor de Hebreus, no livro de Hebreus, ele diz lá o seguinte: não deixando a congregação como é o costume de alguns. Por que ele falava sobre isso? Porque o escritor de Hebreus sabia que a ausência da comunhão dos irmãos, da presença de Deus, no local escolhido para a adoração, faria com que o crente ficasse fraco. Essa pandemia, Covid-19, matou muito crente, mas não só da morte física, matou mais de morte espiritual, por debilidade, por fraqueza espiritual. Porque ficamos lá quase 2 anos sem muita convivência, e os crentes enfraqueceram. Quando a igreja voltou lá ao convívio social, os crentes não tinham mais força de vir para a igreja congregar. E até hoje nós estamos vendo a repercussão disso. Tem crente que não vem mais para a casa de Deus. Tem crente que está comprando a Santa Ceia pela internet. Tem crente que está ouvindo o culto pela televisão, pela internet, está ouvindo a mensagem pelo TikTok e está achando que está bem, mas não está bem, porque nós, a igreja, precisamos de
Eu me lembro quando eu era menino, minha família era devota de São João. E a gente fazia no quintal do meu avô, fazia fogueira, fazia aquela montoeira de pau do tamanho de um prédio desse aqui assim. Puxava madeira com um animal, arrastando madeiras enormes, ia amontoando, fazia aquela fogueira. E o meu avô acendia para comemorar, porque ele era devoto de 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Hasteava na bandeira com o retrato dos 3 santos lá. E a gente ficava ali em volta, assando batata, milho verde. E eu me lembro que quando a fogueira só estava acesa, só se mantinha acesa, enquanto as madeiras estavam entrelaçadas uma na outra. O senhor sabe disso, irmão Patrão? Vocês sabem disso. Passei por isso também. Enquanto a madeira estava junta, uma na outra, pilhada, tinha fogo, tinha labareda. Mas na medida em que elas iam se queimando, que a madeira ia se afastando, saindo do lugar, virava brasa, a brasa virava cinza, o fogo apagava, e a festa também chegava ao fim. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? O segredo do calor espiritual da igreja é a comunhão da igreja, é estar junto. O escritor sagrado diz assim: quando vocês se reunirem, se reúnam para salmodiar, para cantar, para louvar a Deus. A Bíblia traz um nome para isso, chama-se koinonia, no grego, que significa comunhão, viver em comunhão. Comunhão fala de comungar. Comungar fala de partir do pão, de dividir. E a igreja precisa resgatar isso. O que é meu não pode ser só meu, tem que ser seu também. O que é seu não pode ser seu, tem que ser meu também. Por quê? O contrário disso chama-se egoísmo. E uma coisa que a igreja não pode ter é egoísmo. Não podemos ser egoístas. Então, queridos irmãos, estamos vivendo esse tempo profético, onde existirá uma igreja, em que já existe uma igreja que só quer ouvir coisas boas. Eu não vou lá na igreja para trabalhar, porque na verdade eu quero ouvir uma palavra profética, de quando é que eu vou ter a minha mansão, de quando é que eu vou ter o meu carro, de quando é que eu vou ter o meu problema resolvido. Eu quero uma igreja da festa. Eu quero ir na igreja do jogo de luzes, do colorido, da música agitada. Eu quero ir na igreja do pula, do dança, do grita. Eu quero ir na igreja da muvuca. Cuidado com isso. Isso tem aparência de espiritualidade, mas está longe de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Cuidado com isso. Cuidado. Termino voltando ao versículo 5, quando Paulo orienta Timóteo, dizendo: olha, você seja um homem equilibrado,
Em tudo você suporta o sofrimento, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. É a palavra que eu deixo para você jovem, para você irmão, para você irmã. Aprenda a suportar o sofrimento. Amém? Amém. Não olhe para o problema. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não reclame, não murmure. Pecado da murmuração é um pecado que tem matado muito crente. Tem uma pessoa na minha família que, se você chegar 10 vezes na casa dela durante o dia e perguntar assim, está tudo bem? Ela diz que não está bem. Ah, não estou bem. Ah, eu estou com dor aqui. 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 E tem crente que é desse jeito. É o famoso ai que dor. A gente reclama, mas não pode murmurar. E tem pessoa que você não pode falar que está com dor, não. Ah, eu estou com dor. Ah, mas também você não toma remédio. Também você não toma remédio. Também você... Então a gente também fala que é para não ter murmuração, que é para não pecar. Porque o pecado da murmuração é terrível. Então, irmão, quando você se vê no meio de um problema, no meio de uma luta, se você tiver do seu lado uma pessoa que seja idônea, espiritual, que possa te dar uma palavra de conforto, tudo bem, conte para ela o teu problema. Mas se você tiver do teu lado uma pessoa negativa, não conte nada. Entra lá no teu quarto e conte para o teu amigo Jesus, porque ele não te decepciona. Ele vai te ajudar, vai te abençoar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe você.